Oi, gente, hoje mais um vídeo. No vídeo da adoção eu não mostrei minha camisa. Hoje eu vou mostrar, ó, adoro camisa. É o tema de hoje do vídeo. Mãe Maravilha. Ganhei no Dia das Mães, tem alguns anos atrás. E eu ia falar de outro assunto, mas nós estamos no final do mês e o Dia das Mães se aproxima. E hoje é uma data importante para mim. Hoje completa 15 anos de vida eterna da minha mãe, né? Acho que o tema vai ficar bem dentro do que a gente se aproxima já aí do Dia das Mães. Da mãe que eu tive, se aplica na mãe que eu sou, né? A história da gente, fatos dos quais eu enfrentava na época, né? Enquanto filha, que eu questionava e o quanto eu aprendi, o quanto eu tenho dela, o quanto eu reproduzo, eu falo fatos e frases e eu falo assim, nossa, igual minha mãe, né? E isso tem um lado bom, isso tem um lado difícil, e isso tem um lado que precisa ser trabalhado. Mas esse tema Mãe Maravilha, o Gabriel costuma falar Super Mãe Maravilha. É bonito, a maioria das pessoas falam da minha camisa, acho interessante, né? A pose da Mulher Maravilha, aprendi muito isso, uma forma de empoderamento, de autossugestão, né? Mas esse Mãe Maravilha vem de encontro à minha mãe, uma mulher com pouca instrução, pouco estudo, né? Igual ela falava, não era uma pessoa letrada, mas de uma sabedoria extrema. Dona de casa, mãe de muitos filhos, né? Eu venho de uma família grande. E o aprendizado maravilhoso que eu tive com ela. Tive anos e anos de conflito, porque eu fui adolescente. Anos e anos que eu não entendia, né? A atitude, eu enfrentava mesmo. Anos e anos que eu achei que ela tinha predileção. Talvez o meu irmão vá saber quem que é, né? Quem é esse predileto, na minha visão. Uma mãe de muitos filhos e uma mãe para cada filho, né? É o que eu vivo hoje na minha vida. A mesma mãe e uma mãe para cada um. O que fica muito para mim hoje traz um dia de muitas memórias. Eu lembrei muito hoje. Já me emocionei, vontade de chorar, mas um choro de saudade, não de arrependimento. Acho que eu tive a oportunidade de resolver muitos conflitos, né? Até essa predileção que eu achava que existia, né? Que eu sentia isso, eu consegui entender a visão que ela tinha de mim. Eu ainda muito pequena, me lembro muito dela falar assim, nossa, a Selma não era para ir na igreja, né? Ela falava assim, a Selma, eu não preciso falar, ela se apronta, ela se arruma e ela vai para a catequese sozinha. E eu, quando eu escutava, eu queria que ela penteasse meu cabelo, amarrasse meu cabelo, me desse a mão e me levasse para a catequese. Mas como eram muitos filhos, né? A casa tinha muito com que ela se preocupar, isso não acontecia. Era uma época onde a gente podia andar sozinha, que a gente podia se locomover da minha casa até a igreja. Hoje eu não deixo meus filhos fazerem isso, mas na época a gente podia. Então eu saía, arrumava meu cabelo, ia para a escola, ia para... Não havia esse não fazer tarefa, né? Eu me lembrei disso também. Meio que era certo. Ela era uma pessoa que deu muita importância para o estudo. Então, ela fez muito com muito pouco a gente tinha, porque era uma família grande, de poucas posses, né? Uma família simples. Mas tudo era tratado com zelo. Era comida que não faltava, né? Era pouca comida, mas a comida que tinha era tempo e a hora para os filhos. O horário da escola, a roupa, por mais simples que fosse, eram roupas bem cuidadas, bem lavadas. E eu falo que eu trago muito isso, né? Quem me conhece sabe aí o quanto eu zelo por passar roupa. Cansei de ser questionada assim, lapsa para lá, tira sem passar, passa na hora. E eu sou uma mulher que gosto de passar roupa. E olha que é uma coisa que eu faço porque eu gosto de passar. Né? Todo mundo já sabe que eu acho que eu não gosto de cozinhar,
tenho uma dificuldade enorme na cozinha, mas estou desbravando, estou fazendo. A minha mãe fazia um frango com quiabo, que eu acho que só uma irmã, a outra vai sentir ciúme, mas acho que uma irmã herdou esse frango, esse quiabo com cuidado, sem baba, coisa de mãe, né? Uma mãe que cozinhava, que zelava pela casa, que cuidava dos filhos. Uma mãe que assim que aposentou, que teve seu próprio dinheiro, nunca esqueceu a data de aniversário de ninguém, seja do genro, seja dos filhos, seja dos netos. Por mais simples que fosse, ela gastava o pouco que ela tinha para presentear cada um deles. E os 3 últimos anos da vida dela, eu tive a oportunidade de curar, né? Curar o nosso relacionamento, curar, acho que todas as dificuldades que eu tive de enfrentamento de jovem e adolescente. Eu pude ter eu acredito que foram os 3 últimos anos. Claro, eu não sabia que ela ia falecer, né? Mas a minha recordação é de que tudo que eu podia eu fiz por ela. Tudo que eu pude eu fiz por ela. Eu mimava a minha mãe mesmo. Eu buscava, levava, quem me conhece, quem viu a nossa trajetória sabia disso, que eu fui uma das pessoas que viu minha mãe nua. Ela não confiava, ela tinha um pudor, né, em relação a isso, e ela precisou, né, ela precisou da gente, ela precisou de mim, e ela falava assim, não, a Selminha, né, a Selminha faz isso pra mim. Ela precisou, numa época, se despir, né, tirar a blusa, eu precisei ver o corpo dela, e depois ela precisou que a gente desse banho, ela precisou de ajuda, né, dói o coração, me emociono. Então hoje foi um dia de muitas memórias, mas eu não vim falar de morte, né? Eu vim falar de vida, da vida que a gente teve, da vida que eu acredito que ela está tendo na eternidade, né? O descanso eterno que ela mereceu pela pessoa que ela foi, pela mulher que ela foi. Não posso, né? Não é porque ela morreu que a gente esquece algumas coisas. Difícil trato. Gostava de poucas pessoas. Eu acho que as pessoas da família, as pessoas mais próximas, sabiam. Quando ela gostava para valer. Mas ela sempre tinha um pé atrás. Eu falo que o quanto hoje, né, a Sabrina me lembrou isso, o quanto hoje os meus filhos adotivos lembram tanto em gestos, em atitudes, em fala, em comportamento, lembram os meus pais. Como os meninos, é como se fosse mesmo, né, nascido da barriga, porque como se herdasse o gene. Eu falo que a Maria, todo mundo fala que a Maria é muito parecida comigo, né? A gente gosta de poucas pessoas. Eu conheço muita gente. A questão não é amar ou não amar. É aquela dificuldade em confiar. A gente se relaciona com muitas pessoas, a gente conhece, eu tenho uma gama enorme de conhecimento, tive em várias áreas, fiz relação com muitas pessoas, né? Tive contato, tenho muita gente ao meu redor. Eu sou uma pessoa muito aberta mesmo, assim, tenho facilidade de falar. E quanto a Maria parece comigo, né? As pessoas falam assim, aqui em casa falam assim, a mãe é um cacto. Aí, espinhosa, né, gente? Olha, quem me conhece vai acreditar nisso? Pois a minha família diz assim, diz que eu sou um cacto. Eu considero que eu sou uma pessoa forte, sou uma pessoa resiliente, já passei por muita coisa. E sempre eu olho para minha mãe, que teve muito menos oportunidade. Eu vou falar uma frase aqui que é clichê, uma frase talvez comum para todo mundo. Minha mãe foi uma pessoa que fez uma limonada com limão, né? A vida te dá limões, faça limonada. Então ela, enquanto dona de casa, ela também foi provedora. Eu me lembro dela lavar a roupa para um time de futebol. Vocês imaginam? Há tanto tempo atrás, né, não tinha máquina de lavar. Hoje, né, eu tenho a facilidade, a gente tem equipamentos, a gente tem utensílios, né, domésticos que facilitam muito a nossa vida. E na época não tinha. E daí ela lavava essas roupas, eu lembro que chegava cheio de barro, né? Quem joga futebol gosta de jogar na chuva, gosta de jogar na lama.
E eu lembro que era assim, shorts brancos, camisa branca, e a roupa ficava branca, mas a mão ficava ferida. E isso eu trago comigo, né? Esse zelo, esse cuidado com a roupa, que é da minha mãe. Talvez agora facilitou, né? A gente tem vários tipos de ferro, ferro com vapor, ferro. E eu gosto da roupa passada, né? As pessoas que trabalharam comigo, as pessoas que me conhecem de perto, sabem o quanto eu zelo, tenho esse zelo. O quanto eu aprendi dela de presentear, do tanto que eu gosto de presentear. Talvez pessoas que me conheçam há pouco tempo vão ver isso. Eu tenho presentes que estão aqui em casa de algumas pessoas que o presente está embalado. Que eu embalei, aconteceu alguma coisa e eu acabei não entregando. Eu acho que algumas pessoas até sabem. Eu estive em Cachoeira com 2 presentes, não consegui visitar as pessoas e o presente acabou voltando. Tem um presente aqui para uma pessoa aqui do bairro que acabou ficando e eu não tive a oportunidade de entregar por desencontros, mas está lá, embrulhado. E eu acho que isso eu herdei da minha mãe. As coisas às vezes que eu acho que era ruim também, e eu hoje vejo, me pego falando, me pego fazendo. A minha mãe foi de uma criação que ela falava pra gente que andar de bicicleta tirava a virgindade. Não, a minha mãe não foi uma pessoa que falou de sexo comigo. A minha mãe não foi uma pessoa que falou de menstruação comigo. A minha mãe, ela amava do jeito que ela sabia, com zelo, com a comida, cumprindo horário, mandando para a escola. Ela tinha isso convicto nela, pelo fato dela não ter podido estudar, ela falava isso, narrava isso pra gente, né? Que eu não pude estudar e vocês têm que estudar. Então, tudo que estava ao alcance dela, com esses poucos limões que ela tinha, ela mandava para a escola. Ela se virava, né, para poder cumprir as obrigações, os deveres de uma mãe, com muito pouco orçamento, com muito pouco conhecimento, instrução. Difícil falar porque dá muita saudade. E aí vai uma frase que eu uso sempre, que a gente só tem saudade do que é bom, né? Sinto muita falta dela, sinto muita falta do meu pai. Faz 15 anos que a minha mãe faleceu, hoje está completando. Fez agora dia 17 de abril também, e eles faleceram no mesmo mês. 4 anos e 13 dias de falecimento do meu pai, né? Não é fácil. Eu me lembro que na morte do meu pai, eu senti que eu não conseguia chorar, da minha mãe não conseguia chorar, até que um dia uma pessoa falou para mim. Da minha mãe ainda foi mais difícil, porque foi a primeira morte muito perto da gente, muito perto, onde a gente precisou comprar um jazigo, né? Precisava fazer coisas práticas. E eu passei alguns meses sem conseguir chorar. Eu não conseguia. Com uma semana eu peguei todas as fotos e coloquei, e eu fiquei olhando para ver se eu conseguia achar um motivo para chorar. E depois, acho que de um mês mais ou menos, eu fui numa médica, né, homeopata, que sempre cuidou da Sabrina, cuidou de mim, e ela falou: tem situações que não é preciso chorar, tem situações onde tudo foi resolvido, onde está tudo bem, está tudo certo e só vai ficar a saudade. Então, depois do falecimento dela, 2 semanas depois, chegou o Dia das Mães. Chegou o aniversário do meu sobrinho, a gente precisou tocar a vida e continuar sem ela. Mas gente, depois eu chorei. Um dia eu chorei, não sei quando, não foi no Dia das Mães, mas um dia eu chorei. Chorei de saudade, nunca tive revolta, né? Porque ela estava no período onde ela estava sofrendo muito. Ela tinha problemas de saúde há muito tempo, é como se a gente não acreditasse. É como se ela fosse mesmo essa super mãe maravilha, que ia ter uma doença, que ia ser tratada e ela tomava remédio e a gente estava acostumado com aquilo, mas que ela nunca fosse embora, né? Que ela nunca fizesse essa passagem.
Até o último minuto é como se eu não acreditasse que aquilo ia acontecer. Mas aí eu tive que enfrentar e viver, e todos os anos é isso, né? Todos os anos vem a memória do Facebook, a memória do dia, as fotos, a recordação, a saudade, a dor, a vontade de chorar. Hoje já tive entalada, né? Eu falo que a minha mãe sempre ficou entalada, né? Ela ameaçava chorar. Eu choro mais que ela, mas ela ameaçava chorar. Os olhinhos ficavam vermelhos, cheios de lágrimas, e muito pouco ela derramou essas lágrimas. Ela descansou, teve um dia que ela descansou. E ficou pra gente esse exemplo de mulher, e a gente acabou sendo, né? Família, todos os filhos criados com as suas famílias, com os seus problemas, com a sua vida. Cada um, né, hoje que me assistiu, com certeza teve seu dia, sua lembrança, sua memória dessa mãe, que é uma mãe só, mas foi 8 mães, né? Somos 8 filhos. Na verdade, ela é mãe de 10, né? Tem 2 crianças aí que ela entregou, devolveu para Deus, que foi nascido dela, que ela sofreu as dores do parto, mas que faleceram. Essa grande mulher, de exemplo para nós, de difícil trato, porque ela não era, acho que é a pessoa mais simpática do mundo. Ela tinha sempre o pé atrás, era uma mulher muito desconfiada, né? Era difícil conquistar a amizade dela, mas uma mãe maravilhosa. E eu descobri nesses 3 últimos anos de convivência algumas falas dela, né? Que eu tinha memória lá de quando eu era criança, dessa Selma forte, dessa Selma que se vira, do quanto ela confiava em mim, do quanto ela tinha orgulho quando ela falava isso. E eu sentia falta dela, né? Não sei se eu tive a oportunidade de falar do quanto eu senti falta enquanto ela era viva, mas eu consegui entender isso, o quanto ela tinha orgulho de mim. Quanto à adoção, às vezes eu paro e penso, né? O que ela acharia, porque ela não conheceu, né? As minhas 3 crianças, a Maria, o Vitor e o Gabriel. Fico pensando se ela aprovaria, o que ela acharia, se eu era doida, se ela ia ser contra. Às vezes eu tenho pensamentos assim do que ela falaria para mim, das coisas que eu estou vivendo, das coisas que eu passo com essas crianças. E dessa super mãe maravilha que na verdade é uma síndrome, né? De que a gente tem que dar conta de tudo, de que a gente tem que ser perfeita, e do quanto nada disso é perfeito. É uma camisa muito bonita, eu sei que muita gente me elogia, mas o quanto é difícil manter essa pose, né? Eu gosto de vestir a camisa com carinho, eu sempre visto muito, e aonde eu vou eu sei que as pessoas olham para essa mulher que seria uma fortaleza, né? Uma mãe maravilha, uma mãe maravilhosa. Num outro vídeo, eu lembrei disso, num outro vídeo, eu falei sobre, eu não sou boa, eu não sou santa. Eu falei num vídeo disso de adoção, me relacionando quanto as pessoas acharem que a adoção é bondade, né? Aí eu falo, eu não sou boa. Gente, eu sou boa sim, eu sou uma boa pessoa. Teve uma pessoa que conheci, ela falava, e eu sempre falei assim, eu não sou boa, as pessoas ficam achando que eu sou boa. Aí ela falou assim, Selma, você não é boa, Selma, você é ótima, né? Minha querida Diná, e eu falo que essa frase eu trouxe pra mim. Realmente, gente, eu não sou boa não, eu sou ótima. Mas brincadeiras à parte, do quão forte a gente é, eu sou forte sim. A questão de ser forte não é ter medo, não é errar. Ser forte é levantar. É todas as vezes que a gente cai, é a gente acordar no outro dia, é a gente ter coragem de levantar da cama, é a gente ter coragem de enfrentar o dia. Os dias difíceis, hoje eu falei para uma pessoa, eu aprendi passar por eles, né?
Com a reeducação alimentar, eu aprendi mais ainda. Eu aprendi a passar por eles sem compensar na comida. Quando eu como hoje um doce, uma coisa que não faz parte com rotina mais do meu cardápio, porque eu aprendi a comer comida de verdade, aprendi nutrir o meu corpo e não comer emoções, não comer sentimentos. Mas se isso acontece, se eu como emoção, se eu me descontrolo e como sentimentos, angústias, medo, ansiedade, não está tudo perdido. Eu aprendi que a gente começa de novo. Ou não, a gente não começa, a gente continua. Então, dessa mulher forte, dessa mulher maravilha, ou como o Gabriel fala, super mãe maravilha, tá aí, na verdade, nessa força de continuar e continuar. Tá difícil hoje, então assim, basta um dia, um dia de cada vez. Só por hoje a gente vai viver visando que a gente tem um projeto para o futuro, que amanhã é outro dia e que o sol vai continuar nascendo, ou não, né? Mesmo que chova, ele tá lá em algum lugar, que a gente tem oportunidades, que enquanto a gente respirar, tem jeito. Tem jeito de mudar, tem jeito de reconciliar, tem jeito de voltar, tem jeito de se perdoar, tem jeito de modificar, de se modificar, porque a gente não muda o outro, quem tem que mudar sou eu, a gente não tem poder de mudar o outro. E que nós somos 8 filhos, cada um de um jeito, nós somos do mesmo pai e da mesma mãe, e cada um é de um jeito. Outra frase que eu amo, Deus, ele não repete. Se eu olhar para cada um na sua família, a gente é único. Eu sou única, fui única para minha mãe. A única filha é Selma. Ela foi mãe de 8, é mãe de 8, pra gente sempre vai ser mãe. Eu me lembro que no velório falaram sobre o corpo. Ela nunca seria um corpo para mim, era minha mãe, né? A minha mãe estava ali. A minha mãe tem um nome, que é Conceição. E eu aprendi que eu continuo a falar com ela, e que eu sinto saudade dela, e que eu intercedi e orei muito para que ela pudesse liberar o perdão que ela precisava liberar, que ela pudesse chegar ao céu, como eu acredito, porque uma mulher guerreira, uma mulher forte, que soube criar os filhos, que fez o que ela podia dentro do que ela sabia, dentro dos valores que foi passado a ela, fez aquilo que ela dava conta, e ela deu conta de bastante coisa, né? Não daria conta de tudo, hoje eu penso isso, né? Eu não dou conta de tudo, e me pego sobrecarregada porque eu ainda quero dar conta de tudo. Então eu sempre vou voltar na minha mãe, sempre. Essa camisa não representa a Selma, você representa a Selma, filha de uma mãe maravilha, né? De uma mãe que lutou pelos filhos, lutou pela educação dos filhos, foi as coisas que os meus pais mais deixaram pra gente, né? Educação. E meu pai falava assim, uma coisa que a gente tem é nome. A gente precisa ter nome, zelar pelo nosso nome. Por onde eu passei, vários lugares eu passei, eu não sei onde esse vídeo vai alcançar, as pessoas que me conhecem de variados lugares aí, eu sempre deixei portas abertas. Não sou melhor que ninguém, mas eu sou ótima, né? Eu não sou só uma pessoa boa, porque eu busco ser uma pessoa melhor, mas não melhor do que o outro. Eu busco ser uma pessoa melhor para o outro. Das dificuldades que eu tenho em casa, da dificuldade que eu tenho em ser mãe, né? Sou filha e agora sou mãe. Erro, mas eu acho que mãe sempre erra tentando acertar.
Deve ter um desconto, né? Eu acredito que Deus misericordioso, na sua bondade, olha para as mães de uma forma diferente, né? Que os erros de uma mãe, na maioria das vezes, né, gente? Tô falando de mãe, tá? Aquele mãe de verdade. Eu vou falar num outro vídeo de adoção sobre esse tipo de frase, né? Que a gente escuta na adoção. E a mãe de verdade, a mãe deles, né? A mãe deles de verdade. Mas esse é assunto para outro vídeo. Fica aí a minha camisa da Mãe Maravilha. Que não seja um peso para nós. Que a gente não seja vítima e escrava de um título, que a gente honre os nossos pais, as nossas mães, aquelas, né, mães de verdade, né, gente, você sabe do que eu tô falando, de uma vida sofrida que minha mãe teve, mas de uma vida honrada, uma mulher íntegra, sofrida, né, eu vou falar num outro vídeo também sobre esse sofrimento, eu vou falar sobre perdão, vou falar sobre Deus, vou falar sobre alimentação, vou falar sobre reeducação alimentar. Não tenho tido muito tempo, né? Porque eu estou sendo uma super mãe ou uma super mulher. Cansada, gente, muito cansada. Mas eu espero que vocês gostem do vídeo. Agradeço a oportunidade de poder falar da minha mãe. Qual é o objetivo do canal? Se uma pessoa ouvir e for tocada, para mim já valeu. Se uma pessoa sentir algo a mais por ouvir uma frase minha, ou um relato, ou só um pensamento, já valeu. Agora, se isso também não faz sentido para você, né? Você não tem um bom relacionamento com a sua mãe, eu não sei. Talvez a gente descubra muitas coisas no não tão bom relacionamento. Às vezes é tempo de perdoar, é tempo de aprender. E nós somos, eu costumo falar, graças a Deus, todos nós somos pessoas diferentes. Mulheres iguais, porém diferentes. Totalmente diferentes, graças a Deus, porque Deus não repete. Eu sou única, vocês são únicos e tá tudo bem. Aquilo que não tá tudo bem, a gente vai trabalhando, a gente vai aprendendo, a gente vai mudando, a gente vai buscando, a gente vai caindo, mas a gente vai levantando. Então a esperança da gente tá que basta um dia só, é um dia por vez. Né? Lembra uma história aí de não lava 30 pratos de uma vez? Eu falei também disso. A gente lava um por vez. Então, ó, um leão por dia. Às vezes é mais de um leão por dia. Mas fica a riqueza de uma mãe que lutou pelos seus filhos. Eu continuo no meu trajeto de mãe. Das muitas coisas que eu não entendia na época, que eu enfrentava e que ela mesma falava que eu era uma mulher forte, então eu fui uma adolescente forte, eu fui uma jovem forte e questionadora, mas desse orgulho que ela tinha de mim, né? Eu fico pensando lá no céu, se ela tem acesso ou não, para quem acredita ou não, se ela me vê de alguma forma, fica aqui meu amor, meu carinho, minha saudade e até breve, né? Até um dia a gente vai se encontrar. Não sei como vai ser, não, tá, gente? Não sei quando. Mas um dia a gente vai se encontrar. Enquanto a gente não encontra, fica aqui essa memória, né? Essa minha saudade e o meu relato de que a síndrome da Mulher Maravilha, ou da super mulher, ou da super mãe, a gente se esforça, né? Para fazer o melhor com aquilo que a gente tem, com aquilo que a gente pode, daquilo que nos foi passado, que a gente não vai dar conta de tudo, mas que a gente é perseverante, né? Até um próximo vídeo. Beijo!